que você esteja começando do zero, ache que investir é só para quem tem muito dinheiro ou para você que tem medo, essa aula é para você. E o objetivo da nossa aula hoje é ajudar as pessoas a darem o primeiro passo para obter renda mensal com renda fixa e fundos imobiliários. Ótimo, Dolly. Inclusive, a gente tem um relatório que se chama Viva de Renda e que, se você quer ter acesso, ele engloba tanto renda fixa, fundos imobiliários e ações. Esse relatório você encontra no Expert Pass, que está aqui no QR Code no canto da tela. E você só precisa abrir a sua conta, ativar e fazer uma transferência de R$ 100, que você já passa a ter acesso a um ano gratuito do Expert Pass. Bom, e esse relatório que a Mafê falou, ele é mensal e lá a gente traz recomendações de ativos, só que hoje o nosso objetivo é falar mais geral, explicar mesmo sobre os nossos investimentos, né? Então, eu especificamente vou falar sobre a renda fixa e começando um pouco ali do básico, o que é a renda fixa na verdade? Nada mais é do que aqueles investimentos que quando a gente compra, a gente está emprestando dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser o governo, pode ser um banco, ou pode ser também uma empresa. Os títulos, né, os nomes dos títulos desses emissores são títulos públicos, títulos bancários ou de crédito privado, nessa sequência. Bom, e esses títulos podem ter várias características diferentes, mas primeiro eu acho que é importante falar por que o nome é renda fixa. Isso não significa que a renda seja fixa de fato, ou seja, que ela nunca vai variar. Isso tem relação, na verdade, com as características da renda fixa, que a gente conhece desde o começo, ou seja, o prazo e as condições de remuneração. Mas até o vencimento, isso pode mudar, no caso, as condições de remuneração. Ou seja, dependendo de condições de mercado, da economia, pode ser que o nosso título flutue um pouquinho antes do vencimento. Por isso que é super importante a gente tentar casar o prazo do investimento com o nosso horizonte de investidor. Outro ponto interessante da renda fixa é que a gente tem uma variedade enorme de tipos de investimento, né? Ou seja, que vão realmente casar com aquilo que a gente busca. Então, existem aqueles emissores mais arriscados, existem indexadores diferentes e é sobre isso que eu vou falar agora. Os indexadores na renda fixa são os pós-fixados, os ativos atrelados à inflação, ou IPCA, e também os pré-fixados. Os pós-fixados são aqueles que vão andar junto com a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Já os títulos atrelados à inflação, ou IPCA, vão proteger a gente da perda de poder de compra até o vencimento daquele ativo. Isso significa que eles vão acompanhar o IPCA do período e pagar ainda uma taxa real, né, de juros já conhecida no momento da compra do ativo. Mas isso só é verdade se a gente ficar com esse ativo até o vencimento. Antes disso, aquele ativo pode flutuar. E, por fim, a gente tem os ativos pré-fixados, que não estão atrelados nem ao IPCA, nem à taxa de juros. Então, a gente conhece desde o começo qual é o percentual que ele vai pagar lá no vencimento. E, de novo, só se a gente ficar com ele até a data final, porque antes disso ele varia. Bom, no relatório Viver de Renda, a gente foca bastante nos ativos atrelados à inflação, principalmente porque os ativos isentos de imposto de renda na renda fixa costumam ter esse tipo de indexador, ou seja, o IPCA. E além disso, quando a gente está procurando viver de renda, normalmente a gente busca uma certa previsibilidade no nosso investimento. E esses ativos protegem a gente contra o efeito da inflação, como eu expliquei, se a gente mantiver até o vencimento. Bom, antes de falar para vocês os 5 passos para montar uma carteira de renda em renda fixa, eu queria lembrar uma máxima no mundo dos investimentos. Quanto maior o risco, maior o retorno. E isso é importante porque, quando a gente está buscando retornos mais elevados, o interessante é a gente buscar ativos também um pouco mais arriscados. No caso, quando a gente olha, por exemplo, ativos de emissores como bancários ou de crédito privados, ou seja, empresas, eles acabam tendo um risco maior do que títulos públicos e, por isso, conseguem pagar também taxas mais interessantes. Então, agora falando de passos simples para você começar a montar a sua carteira de renda em renda fixa. O primeiro ponto é saber o seu perfil de investidor ou de investidora. E isso é super importante não só para a renda fixa e também não só para uma carteira para viver de renda, mas de forma geral. Sempre que você começa a investir, o primeiro passo é saber se você é um investidor mais conservador, moderado, agressivo, para saber quais investimentos se encaixam melhor na sua estratégia. Em segundo lugar, é importante conhecer quais são os ativos na renda fixa que pagam fluxos recorrentes, né? Em geral, o mais comum é encontrar ativos que pagam juros semestrais.
reais. Então, é sempre importante entender se aquele ativo realmente está pagando da forma que você imagina, senão a gente precisa construir um calendário para isso. Em terceiro lugar, é importante entender qual é o indexador que melhor se encaixa para a sua estratégia. Como eu comentei, quando a gente está montando uma carteira para viver de renda, o IPCA+ acaba sendo mais adequado, até porque a gente quer previsibilidade e se proteger também contra a inflação. Em quarto lugar, depois que você encontrou os ativos que pagam juros semestrais, né, ou seja, recorrentes, é montar de fato o seu calendário na sua carteira. Por exemplo, você pode escolher um ativo que paga juros em janeiro e julho e outro que pague em fevereiro e agosto, e assim por diante, até você montar uma carteira que pague esses juros mensalmente para você. E o quinto passo é tomar cuidado com o risco de reinvestimento. E o que isso significa? É basicamente não ficar comprando títulos apenas de curto prazo, ou seja, que vão vencer em prazos muito curtos. Porque toda vez que vencer, você vai ter que procurar outros investimentos de características semelhantes que paguem também uma remuneração tão ou mais interessantes do que aquele que você tinha. Então, o ideal é procurar investimentos com prazos mais intermediários, por exemplo, para evitar esse trabalho, né, e essa busca recorrente de novos ativos a cada vencimento. Muito bom. Agora aqui do lado de fundos imobiliários também não é muito diferente, Dolly. A gente precisa entender realmente o perfil do investidor, se é adequado ou não, porque a gente está falando aqui de renda variável. E aí, para aqueles que não conhecem o que é fundo imobiliário, eu acho que a gente pode dar um passo até para trás, explicar o conceito, antes de falar até mesmo dos tipos, né, das características e até as vantagens desse tipo de produto aqui de investimento, tá? Então, os fundos imobiliários nada mais são do que é como se diversos investidores se unissem e juntos eles conseguissem comprar aí imóveis que eles não teriam acesso sozinhos, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de investimentos que estão associados em empreendimentos imobiliários e investimentos também que têm títulos com lastro imobiliário, seja um certificado de recebível imobiliário, seja uma letra de crédito imobiliário, entre vários outros tipos de títulos imobiliários. E também existem os fundos que investem em outros fundos, que são os fundos de fundos. Eles investem nas cotas de outros tipos de fundos. E agora, falando um pouquinho também das vantagens, né, e dos tipos dos fundos imobiliários, eu acho que é importante a gente falar que os fundos eles trazem muitas vantagens em relação ao investimento direto num imóvel, né? O brasileiro ele tem essa característica, a gente se identifica muito bem com imóveis, dado que eles têm essa capacidade de correção à inflação, né? Dado que os contratos dos aluguéis eles são corrigidos na maior parte entre IGPM e IPCA, que são índices da inflação, e por isso eles trazem essa preferência do brasileiro, né? E aí, dizendo e dando um pouquinho sobre as vantagens desse tipo de investimento, eu posso citar aqui várias, viu, Dolly? Tem muitas aqui e eu sou suspeita para falar disso. E eu vou citar aqui algumas vantagens dos fundos imobiliários. Então, a primeira delas é que te dá acesso a perfis de imóveis que sozinho você não teria. Então, eu estou falando, por exemplo, imagina o quanto você precisaria para comprar uma laje, né? Um andar, um escritório na Faria Lima ou no Leblon, uma quantia altíssima. Através dos fundos imobiliários, você não precisa ter essa quantia elevada para que você tenha acesso a esses imóveis mais premiums do mercado. E aí eu estou falando por quê? Os fundos imobiliários, basicamente, eles são divididos, todos aqueles investimentos conjuntos, eles são divididos em milhares de pedacinhos. E esses pedacinhos são as cotas. E cada investidor ele tem um valor proporcional ao que investiu. Então, ele vai ter a quantidade de cotas proporcional ao seu investimento. E, por isso, elas são fracionadas. E os valores, geralmente, eles giram em torno de R$ 100 a cota. Existem cotas até de R$ 10 que facilitam o acesso do investidor nesse tipo de investimento. Então, sem dúvida alguma, você passa a ter acesso a empreendimentos de alto padrão, tendo esses aluguéis de inquilinos qualificados por um valor de aquisição extremamente baixo se comparado com o valor do investimento direto ao imóvel. 2. A diversificação é outra vantagem muito importante. E quando você é cotista de um fundo imobiliário, tem aí uma grande vantagem, principalmente se a gente está falando de um fundo diversificado, ou seja, se ele tem vários prédios ou várias lajes, ou digamos que ele tem vários shoppings dentro do seu portfólio, e aí isso traz certa
Segurança, eu diria, no sentido que, se um inquilino deixa de ocupar, por exemplo, uma loja de um shopping, você ainda tem um fluxo de renda advindo de vários outros inquilinos. E a mesma lógica vai para as lajes corporativas, para os galpões logísticos, segue a mesma linha de raciocínio, ou seja, você tem uma diversificação significativa se comparado ao investimento em um único imóvel. Ainda na diversificação, é importante até a gente pensar que, vamos lá, quando a gente está montando uma carteira de fundos imobiliários, naturalmente a gente vai comprar diversos fundos de segmentos distintos. E aí, quando a gente pensa, tenho investimentos em lajes corporativas, em galpões logísticos, em shoppings, em renda urbana, em diversos tipos de segmentos de fundos. Se um desses segmentos vai mal, mas como você tem uma bela carteira diversificada, você acaba se protegendo. Às vezes um pode ir mal num momento que é mais favorável para outro, e isso acaba te protegendo e mitigando riscos na sua própria carteira. 3. Fundos imobiliários são acessíveis e simples de investir. E se você abrir sua conta aqui nesse QR Code da tela, você vai ver que é mais fácil do que você pode imaginar. E aí eu também já trago até uma provocação. Se vocês investem em imóveis, vocês sabem da burocracia que é em relação à papelada, ITBI, entre outras questões relacionadas à manutenção, enfim, é bastante trabalhoso, eu diria. E aqui você terceiriza tudo isso para um administrador. Além disso, tem toda uma parte relacionada com o fato de que você não precisa ter todo o montante para você fazer esse investimento e já começar a viver de renda. Então, é simples, você pode ir começando aos poucos. 4. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Se você tiver um imóvel direto, você vai ter que pagar uma alíquota de até 27,5% de imposto de renda. E aqui a gente está falando que os dividendos mensais, ou seja, aquele aluguel que pinga todo mês na sua conta, ele vai ser isento de imposto de renda, ou seja, você não paga nenhum percentual. 5. Gestão profissional ativa trabalhando por você. E essa também é uma grande vantagem. Você vai estar com os melhores profissionais do mercado, com grande expertise, fazendo as melhores escolhas em relação aos imóveis, com melhores localizações, melhores padrões construtivos. E isso, sem dúvida alguma, buscando maximizar o retorno para o cotista. 6. A liquidez. E aqui é algo, para quem não sabe o que é liquidez, é a facilidade, a rapidez que você transforma esse imóvel ou esse investimento em dinheiro. E aqui, sem dúvida alguma, como os fundos imobiliários são negociados no mercado secundário, você consegue transformar essa cota em dinheiro com maior facilidade. Além disso, existe outro ponto muito importante, que é a capacidade de fracionar esse investimento, que está correlacionado também com a liquidez. Então, pense assim, se você tem, por exemplo, um apartamento de R$500 mil e você precisa de uma quantia de R$20 mil, digamos, para um filho fazer um intercâmbio. Você não consegue transformar só uma parte do apartamento nesse valor de R$20 mil. Ou você vende o apartamento como um todo, ou você não consegue ali gerar essa renda de R$20 mil. E os fundos imobiliários justamente proporcionam isso, já que você compra as cotas. Se você tiver um valor investido de R$500 mil, você pode vender apenas a quantidade de cotas proporcional ao valor que vai te gerar esses R$20 mil. 7. E aqui a gente está falando de ganhos, dos dividendos. Quando a gente está falando dos fundos imobiliários, a gente costuma ver imóveis em seus portfólios de alto padrão construtivo, imóveis em melhores localizações, que naturalmente a pessoa física dificilmente teria acesso diretamente. E geralmente os investimentos da pessoa física diretos em imóveis são imóveis residenciais, imóveis talvez com uma qualidade construtiva ou até mesmo com poder de valorização até mesmo inferior a esses imóveis comerciais. E, por isso, os ganhos, se comparados dos imóveis comerciais com os imóveis residenciais, os imóveis residenciais tendem a ter ganhos inferiores. E, principalmente, se a gente abate o imposto de renda desses dividendos, desses rendimentos, acaba impactando mais significativamente ainda. Portanto, os fundos imobiliários acabam tendo dividendos e rendimentos maiores. Além disso, quando a gente compõe uma carteira, a própria diversificação maximiza também esses retornos. Pessoal, eu sei que eu falei muita coisa, são vários pontos e o assunto realmente ele traz certa complexidade, mas para quem quiser conhecer mais e saber mais a respeito dos fundos imobiliários, eu convido para me seguir no Instagram, Mafê Violati.
E ali eu comento sempre sobre os fundos imobiliários, informações que possam ajudar vocês a investirem. Além disso, se você já traçou o seu perfil de investidor, você também pode fazer esses investimentos, se for algo que você sinta maior facilidade, através dos fundos DNA. Bom, esse foi o nosso painel Viver de Renda. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre as principais classes para viver de renda, renda fixa, fundos imobiliários. E se você quiser aprender também sobre ações com dividendos, tem tudo lá no nosso relatório Viver de Renda, né, Mafê? É isso aí, Dolly. Inclusive, eu já convido vocês a abrirem a sua conta através desse QR Code na tela. Se vocês abrirem a conta de vocês e transferirem os R$ 100 ainda essa semana, vocês terão acesso ao relatório completo Viva de Renda, assim como vários outros conteúdos, por 1 ano gratuitamente. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham percebido que viver de renda é para todos, que você não precisa ter muito dinheiro para começar. E fiquem ligados no próximo painel.